Fala, galera, você que estava esperando a gente entrar aí no ar, que loucura, galera, que loucura. Hoje aqui, no estúdio, a gente está falando aí de 26 graus, certo? Lá fora não tá aquele calor exorbitante, então assim, tá uma noite propícia pra gente gravar esse podcast aqui pra você. Olha que maravilha. Bom, seguinte, temos 2 convidados hoje aqui. Hoje é um dia atípico pra você. E quem vai falar, quem vai apresentar esses convidados é quem? Nada mais quem, meu brother aqui, ó, Gilson Santos. Tamo junto. Tamo junto, meu parceiro. Boa noite. É um prazer receber você mais uma vez aqui na nossa casa. A família está acontecendo, agradece a sua disponibilidade de estar aqui nos escutando. É como o André falou, hoje é um dia diferente, né, cara? 2 feras aqui nos prestigiando também, pessoas que estão ajudando a desenvolver esse projeto, que é para você, simplesmente para você, e a gente poder levar uma mensagem muito gostosa. Então vamos começar a conversar com essas pessoas que, para nós aqui, vai ser um desafio e mais ou menos ao vivo ainda, você sabe como é que é. E aqui não tem pegadinha, irmão, porque nós não é ator, a gente está no trampo querendo fazer uma coisa diferente. Vou começar pelo Bruno, um cara que eu gosto muito, eu tenho uma admiração. Conheci o Bruno com um cara que o André conhece, que é o Odair Senra, que ele é lenda no mercado imobiliário de São Paulo. Tivemos a oportunidade de conhecer no começo de 18. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Em seguida, tem o Jean, que é formado em recursos humanos, vai dar aí aquela controlada com a gente, para passar para você alguns insights, para você ter um pouco mais de inteligência emocional, explicar para você como funciona um recrutamento de seleção interno e externo, para que amanhã você que pensa ter uma empresa, ter esses insights. Então, Brunão, de uma forma meio sucinta, fala quem é você, meu irmão. Boa noite, Gilson, André, Jean. Bom, eu sou nascido em Rio Preto, me criei em São Paulo, meu pai é paulistano da Gema, como diz o carioca, mas ele é paulistano, né? Nascido nas Perdizes. Depois passei uma fase em São Paulo, quase 20 anos em São Paulo. Sou responsável pela área comercial da área de empreendimentos da Compacto agora. Estou num novo início, eu me associei à Mariana da Compacto na área de empreendimentos. Então, estou criando uma imobiliária online, já criamos a imobiliária online. Para São José do Rio Preto, que é uma praça que a gente entende que tem uma grande oportunidade para imobiliárias com expertise em digital, com gestão, trazendo um caminho novo junto com a Mari, estou muito feliz. Tenho 45 anos, estou há 28, quase 30 anos no mercado imobiliário, comecei como office boy numa das maiores construtoras de São Paulo, na época, de um grupo de judeus, amigos do meu avô. E morei um pouco lá, um pouco aqui, fiz muita coisa nessa vida aí no mercado imobiliário. Lancei mais de 140 empreendimentos como gestor. Meu Deus do céu. Fiz muita coisa no mercado imobiliário. É isso, tenho uma filha pequenininha, de 9 anos, vai fazer 9. Sou casado pela segunda vez, estou indo para um segundo filho. A gente está encomendando. Glória. Cara, eu queria apresentar aqui agora, porque agora tem 2, a gente vai dividindo, né, Gilson? Tá ligado? Cara, Jean, seguinte... fala um pouquinho de você, para quem não te conhece, mas você que vai começar a ouvir aí, cara, dá uma olhada, a gente tá hoje aqui com o campeão sul-americano, e é ele que vai falar do que é, fala um pouquinho aí. Boa noite, André, Gilson, Bruno. Cara, a minha carreira profissional começou na área do esporte, eu sou formado em educação física. Depois que eu migrei para a área da educação, fiz um mestrado em Educação e Desenvolvimento Humano. E essa experiência minha em relação ao Campeonato Sul-Americano foi em Bogotá, na Colômbia, com um grupo de atletas paralímpicos, 5 deles da seleção brasileira. Eles me convidaram para desenvolver um trabalho de coaching e eles foram convidados, eles não tinham ranqueamento para estar em Bogotá, na Colômbia, e, de repente, a gente acabou se sagrando campeão sul-americano. Eles representaram o Brasil em Vancouver depois, isso foi em 2012. E, de lá para cá, eu entrei no ambiente corporativo e não saí mais. Que louco, hein, cara? Adorei. Não, hoje o negócio tá... Hoje uma hora vai ser pouco, meu irmão. Você não pode perder um conteúdo desse. Não pode, cara, não pode. Então, a gente vai fazer essa tabelinha, tá, pessoal? E eu gostaria de pedir aí para vocês caneta e papel na mão. Esse é o recado que eu quero dar para você, independente da profissão que você exerce hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer vai ser para você, Jean. Vamos lá, Gilson. Você que é aí especialista em pessoas, recrutamento, departamento que mais tem dificuldades hoje no meio corporativo. O Bruno sabe como que é difícil contratar uma pessoa.
Cara, por que o ser humano é tão complicado, hein, rapaz? Cara, eu costumo dizer o seguinte: o ser humano ele é complexo demais para você entender ele por intermédio, por exemplo, de um grupo de testes. Porém, esse mesmo ser humano ele é previsível o suficiente para você entendê-lo por esse mesmo grupo de testes. Então, a gente fala muito em People Analytics, né? Como que é? People Analytics. Anota. Analisando pessoas. Vamos analisar pessoas através de ciência. Eu vou usar essa. Então, olha só que bacana. Existem várias plataformas hoje, e eu tenho uma plataforma dessa, que analisa o quanto que a gente tem de aderência da pessoa que está participando de um processo de recrutamento e seleção, tanto em relação à cultura, quanto em relação ao perfil comportamental dela e as funções que ela vai exercer dentro da empresa. Por exemplo, o Bruno é da área comercial. Recentemente, eu prestei consultoria para uma empresa em que ela não estava performando do ponto de vista comercial. Quando a gente avaliou essa galera, a gente percebeu que 60% dos colaboradores tinham um perfil analítico. E a gente sabe que o perfil analítico não sobrevive muito tempo dentro da área comercial. E a pessoa que estava responsável naquele momento pela empresa não conseguia enxergar que o que estava acontecendo ali era pessoas boas, só que em lugares errados. E, através dos testes, a gente conseguiu verificar isso e demos uma guinada, demos um upgrade no capital humano da área comercial da empresa. Só para te conectar aí é o seguinte, quando a gente fala de mercado, o mercado comercial, nós temos aí pelo menos 4 perfis, e você me corrige, você que é o especialista, se eu estiver errado. Vamos lá. A gente tem aqui, a gente tem o analítico, nós temos o pragmático, o expressivo e o afável. E você que trabalha com vendas, tome cuidado com o afável, porque você pode virar o amigo dele, mas você não vende para ele. Verdade. É isso? E depende muito da metodologia, né? Então, a partir da metodologia, a gente tem denominações diferentes. Mas, cara, o início de tudo é lá em Hipócrates, 750 anos antes de Cristo, e de lá para cá, esses 4 perfis mudaram de nome, mas, na realidade, o conceito é sempre o mesmo. E quando a gente fala em perfil comportamental, a gente está falando em diagnosticar de maneira preditiva como que aquela pessoa vai se comportar diante de situações desafiadoras. E é aí que o perfil de fato aparece. Quando surge o desafio, é quando de fato o perfil aparece e a gente tem como analisar isso prevendo se a pessoa, no momento, por exemplo, de muita pressão, no momento de muito estresse, ela vai render ou não vai render. Isso é possível. Gilson, fica claro agora, porque assim, às vezes a gente sabe disso, mas a gente volta o quê? Para análise de cliente, né, cara? É muito Só louco. que eu mesmo nunca tinha voltado isso por uma questão gestão. E, é louco e isso, é um cara. gancho que eu até passo essa bola pro Bruno também, para ele complementar, porque o Bruno tem uma longa experiência no mercado corporativo, né? Provavelmente ele há de concordar comigo, porque existe um turnover muito grande no mercado imobiliário. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto novo que você está. E agora, para a gente tomar cuidado com esse processo também, né, Brunão? Não, e só para pegar o gancho do que o Gilson falou e está perguntando, é o seguinte: você já identificou, essa é a cereja do bolo, você já identificou quais são os perfis que tem na equipe? Olha que louco, isso cara. É Isso. interessante. Eu sou um formador de equipes desde 2005. Eu formo equipes, sempre com a ajuda de um business partner, com processos seletivos, com análises de perfil e tudo mais. Nós vivemos num mundo de autônomos, né? Quando a gente contrata, esse cara, ele chega, além de todo o perfil que ele tem, ele precisa de uma liderança que o estimule ou que engrandeça ele todos os dias a buscar e a conseguir, né? Eu fiz 39 entrevistas, hoje é dia 19. Caraca. Do dia 1º até agora, e tirei uma equipe de 10, sozinho, sem a ajuda de um teste de perfis. Eu contrato muito por energia, né? Não só por energia do que a gente sente, né, das pessoas, mas também pela energia que a pessoa tem quando ela olha nos seus olhos e te diz: cara, eu compro do Jean. O Jean tem uma energia que me faz com que eu compre dele. Independente, obviamente, que eu vou fazer perguntas de perfil, se ele conhece um pouco de cálculo e tudo mais, mas é muito mais pela energia do vendedor, né?
Eu fiz trabalhos sozinhos, como estou fazendo agora, sem auxílio de um business partner profissional que analise perfis analíticos, e pessoa que tem perfil diretivo, perfil participativo, pelos coaches todos que eu recebi ao longo da minha carreira. Eu fiz Hartman House, eu passei pela Hartman House, que é uma baita de uma escola de liderança, que me ajudou muito, que as empresas investiram. Então eu aprendi um pouco sobre liderança e a gente contrata um pouco no feeling no mercado imobiliário, né? Que eu acho que é um grande defeito, mas porque nem é todo mundo que tem um cara desse do lado. Né? Não é toda hora que uma empresa te fornece esse suporte. Profissional assim, né? E o dia a dia de vendas, a pressa da contratação é que mata esse processo. Né? É isso aí, cara. É isso aí. Tem uma outra questão também que hoje é muito importante, que é você casar o perfil da pessoa com a cultura organizacional da empresa. Assim como a gente tem 4 tipos de perfis, a gente tem 4 tipos de cultura organizacional também, que é determinada top-down. Então, geralmente, ou é o conselho, ou é o CEO, ou é o dono da empresa, principalmente se for empresa familiar, que determina como que ela vai funcionar. E, de maneira bem simples assim, o que significa cultura organizacional? É o jeitão que a gente faz as coisas aqui. Então, as coisas aqui funcionam dessa forma. E esse funcionar dessa forma está mais atrelado a um tipo de cultura em detrimento a outro tipo de cultura. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: hoje eu estou prestando consultoria para uma empresa, para uma indústria, e essa indústria ela tem uma cultura que está muito relacionado ao controle, que tem tudo a ver com a área de produção. Mas, quando a gente vai trazer os profissionais, a gente tem que levar em consideração o quanto que esses profissionais estão afeitos no dia a dia a trabalhar dentro de um contexto mais voltado para a cultura de controle. Porque senão esse cara acaba não sobrevivendo também. E olha que interessante, em 2019, 20 e 21, eu estava em outro contexto, que não era o contexto de indústria, era o contexto da área de saúde e beleza, e a cultura era completamente diferente, era uma cultura mercantil. E quando a gente ia contratar as pessoas, a gente precisava analisar e fazer esses matches, porque senão você acaba correndo alguns riscos, principalmente no que diz respeito ao aumento do turnover e a diminuição da performance das pessoas. Mas o mercado imobiliário, Jean, é bom você ter falado nisso, porque eu vou muito de quando que o Bruno falou. Quando a gente vai começar a fazer um recrutamento de seleção, interno ou externo, pelo menos eu penso como o Bruno também. Eu vou muito pela energia, porque o mercado imobiliário, cara, ele é de time, né? Qualquer mercado é o time. Perdeu o time e já era. E quando a gente vai pegar uma pessoa para formar ela, fazer com que ela entenda que o mercado financeiro é um ecossistema que pode mudar totalmente o ambiente que ela está, a família que ela pode dar uma oportunidade melhor para os seus filhos, é muito importante a gente ter essa percepção. É igual o Bruno falou, cara, ele fez 39 entrevistas. Aí eu te falo agora, corretor, cara, tem que ter seriedade. Não adianta a gente querer culpar o cara. Não, cara, a gente precisa ter essa questão de seriedade para as coisas que a gente faz. E quando vocês complementam... Hoje eu vejo um complemento aqui de 2 caras que vem trazendo uma parada massa para o nosso projeto, onde tem um cara de front que trabalhou em várias organizações, tem um cara mais específico trazendo essa parada para nós. É um banquete hoje para as pessoas que estão nos escutando. E eu gostaria que vocês entrassem no consenso aí. É claro. Como que a gente vai brincar hoje? Porque as perguntas vão ser direcionadas para os 2. E aí, vocês aí batem na mesa, quem responder primeiro respondeu. Tô brincando, tá, pessoal? É só para a gente descontrair mesmo. Sabe, Justo, que eu acho muito bacana? Quando o Bruno fala do feeling, quando você fala do feeling, quando vocês falam da energia, isso está diretamente relacionado a um grupo específico de pessoas que funcionam de uma determinada maneira. E quando a gente fala funcionam de uma determinada maneira, nós estamos falando não de uma questão abstrata, não, cara. É neurológico isso. Algumas pessoas têm mais energia porque, neurologicamente falando, elas têm um livro que se chama Os 4 Temperamentos que Deus lhe deu. E, de acordo com esse livro, a gente nasce com esses perfis. Por isso que é tão difícil você fazer transição de perfil. Você contrata uma pessoa, por exemplo, eminentemente analítica, e você fala para ela, vamos vender. Quer ver um exemplo claro? No trabalho que eu desenvolvi na área de saúde e beleza, o vendedor responsável para fazer botox nas mulheres era uma biomédica. Tinha que ser por causa do modelo de negócio. De cada 10 biomédicas, por conta de ser da área da saúde, 8 eram analíticas. O que acontecia com as vendas? Vamos fazer um teste.
Pegamos uma menina, por exemplo, que vendia sapato na Marchô, só que não conhecia absolutamente nada de biomedicina. Um treinamento de 3 meses explicando um pouquinho de biologia da face da mulher. Vendeu pra caramba. Só que tinha um problema. Às vezes vendia mais do que necessariamente a pessoa precisava dos produtos. Então, é uma questão assim bem maluca mesmo, é um equilíbrio que você tem que ter. Porque se você não tiver esse equilíbrio, não é que você não vai performar, mas talvez você não performe em alto nível, entendeu? E o que eu estou fazendo hoje? Já há algum tempo, porque eu vim da área do esporte. Hoje a gente está trazendo isso para a área do esporte. Por exemplo, Ricardo Catalá, grande amigo, não sei se está nos ouvindo agora, que é treinador do Mirassol, foi campeão da Série C o ano passado, utiliza essa metodologia com times de futebol. Por que tem cara que performa pra caramba num time e não performa no outro? O cara desaprendeu a jogar futebol? Cara, e doideira, né, Jean? Porque a gente já viu muito isso, né, Bruno? Com certeza. Dos corretores, né, cara? A gente tem o contato com o corretor, né? Mas essa carreira que eu estou, que o Gilson está, o André está, nesse meio tempo, nós formamos líderes também, né? E com o auxílio de um diagnóstico, né, de perfil, para você contratar uma pessoa que vai assumir um cargo de liderança, que tem que ter essa habilidade que um líder tem, e você formar essa pessoa. Então, são 2 universos diferentes, né? O vendedor da ponta, que tem que ter a sensibilidade do que é o melhor para o cliente, e ter boa comunicação, e ter boa energia, e tem perfil analítico, e tem um perfil mais afável e tudo mais. E o líder, né? Que muitas vezes eu cheguei a estruturar equipes com liderança, já ter 25 coordenadores na minha equipe. Imagina, eu menino, né? Como é que eu traço o perfil desse cara? E eu tinha os perfis na mão, e quando eu ia olhar o perfil antes de dar a positiva para esse líder, eu precisava entender como eu ia lidar com esse cara. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. É o mais difícil para quem está liderando, né? Porque hoje eu estou falando com o André. O André, eu tenho que entrar mais dentro do perfil dele para poder achar o melhor dele, tirar o melhor dele. Isso se fala muito. Eu tô adorando isso aqui, meu irmão. Eu tô adorando isso aqui. Isso aqui é uma escola, meu irmão. É uma escola. É um dos melhores episódios que a gente já teve nessa bancada aqui. E falando sobre isso, pessoal, uma coisa que me incomoda muito, eu gostaria que vocês até me ajudassem a simplificar isso, Jean e Bruno. Independente do mercado, por que vocês acreditam ter um grande volume de pessoas despreparadas, achando que sabe fazer e não faz nada? Independente se é corretor, independente se é vendedor, independente de qual profissão o mesmo atua hoje. Vocês acreditam que hoje, no mundo corporativo, precisamos ter profissionais mais engajados, que queiram fazer uma coisa diferente do que já está sendo feito? O André, o Jean talvez vai me dizer de forma muito mais profissional, e eu estou aqui, eu acho que é para escutar. Manda ele, bala, cara. Verdade. Não, que isso? Vamos lá, pelo amor de Deus, tô experiência aí. Vamos embora. Vamos quebrar o pau hoje, meu povo. Não, e só para deixar bem claro aqui, não tem nenhum menino aqui na mesa. Eu não tô vendo nenhum, cara. Só tem fera. A gente trabalha muito por feeling. Obviamente também a gente estudou algumas coisas, mas nós não somos especializados em pessoas. Mas uma coisa que eu observo muito, Gilson, controle de emoções. O mundo, principalmente nós que estamos lidando com pessoas mais jovens, que vêm desse mundo instantâneo, esse mundo da não experiência, do não contato, essa galera não... Primeiro a educação, né? Educação e formação, tudo bem, isso é uma parte que é um pilar importante. Mas o mais importante, na minha visão, sempre foi o controle emocional. Hoje, eu vou dar um exemplo, em 2012 eu tinha um funcionário de 22 anos, que era um cara fora da curva, e em 2 ou 3 anos ele já estava concorrendo para ser CEO da companhia, com 25 anos de idade. E ele tinha essa pressa. Mas aonde ele não conseguia se evoluir? Porque ele não tinha a vivência, independente de idade, a vivência emocional para lidar com esses desafios. E precisa, né, Bruno? Puxa, cara, a gente sabe lidar com pessoas... o líder precisa entender muito de emoções, entender muito do seu autocontrole, do seu autoconhecimento, que isso às vezes um livro te dá, mas talvez a sua energia espiritual vai te dar isso de graça, você não precisa muito do livro, né? O mundo está aí, as emoções estão aí. Mas a gente também não é perfeito, nós somos seres humanos. E como é que a gente ensina uma pessoa a se desenvolver sendo uma pessoa imperfeita? E aí vem, onde eu acho que está mais difícil o relacionamento no mundo corporativo, porque as pessoas
não estão buscando de verdade, de fato, o controle emocional. As pessoas precisam ser tecnológicas, as pessoas precisam se contactar por Instagram, as pessoas precisam... Enfim, né? Eu acredito muito nisso e eu acredito que esse mundo virtual vai acabar trazendo, num determinado momento, a grande necessidade das pessoas se reconectarem pessoalmente, de se abraçarem. Na época do professor Marins, ele era nosso consultor na Rodobens, eu acho que você continua. Lembro dele. Eu tive um contato com ele, muito pequeno, mas rapidamente ele escrevia, ele tinha a newsletter dele, e ele passava essa newsletter. E numa das conversas com ele eu falei, né, amar as pessoas não significa você ser bonzinho. Amar as pessoas também significa você cobrar, você exigir de forma clara e educada, mas exigir que o cara saia e fale, pô, se eu não me picar, eu tô enrolado. Né? Mas eu cheguei para ele, por que você não fala de amor na sua newsletter? E ele olhou para minha cara e falou, rapaz, não é perigoso falar de amor dentro do ambiente corporativo? Não é perigoso? Eu falei assim, para mim não era, porque eu me relaciono assim com as pessoas, eu uso o coração para me relacionar, sempre usei, independente de qualquer coisa. Já fui tido como bonzinho por business partner, já fui tido, mas talvez eu via pessoas que tinham outros comportamentos que não tinham a mesma performance que a minha. E eu performava bem com as pessoas. Né? E ele disse a mim, ele falou, um dia eu vou escrever sobre amor. E muito tempo depois eu vi um tema dele sobre amor dentro da companhia. Sobre amar as pessoas, você ter liberdade dentro da companhia de poder se relacionar. Eu tive presidentes de companhia em São Paulo que me batiam na mesa dizendo, eu não vim aqui para fazer amigos. Né? Jargão, a famosa frase, jargão, né? Hoje, se você atuar dessa forma com a nova geração, você vai criar um problema muito grande, né? Eu entendo que o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e a gente está falando de soft skills, né? Se a gente for trazer um vocabulário um pouco mais corporativo, é fundamental, cara. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tinha um recrutamento interno para uma gerente para um centro de treinamento. E aí eu tinha 10 candidatas. E eu fiz uma análise e naquela análise eu percebi que nenhuma delas tinham as habilidades necessárias, algumas delas socioemocionais, para assumir aquele cargo. Todas se candidataram como sendo pessoas adequadas para o cargo. Falei, cara, não é possível, falta autoconhecimento para essas meninas. Cheguei para elas, reuni elas e falei assim, vocês acreditam que vocês são as pessoas ideais? Se sim, levanta a mão. Pá, as 10 levantaram a mão. Falei, beleza, então eu vou criar uma situação aqui do que é o dia a dia de uma pessoa que vai representar a empresa nesse centro de treinamento. Imagina você num hotel 5 estrelas, em São Paulo, numa convenção, com aproximadamente 800 pessoas, você vai atravessar essas 800 pessoas, segurar o microfone na mão, com um salto Luiz XV, toda produzida, maravilhosa, vai chegar no palco lá em cima, vai falar com os diretores, vai dar uma entrevista depois para a mídia, aí elas, mas eu não consigo. Mas filha, você tem que chegar jogando. Resposta das meninas, mas vocês não estão aqui para nos desenvolver? Mas não, você tem que chegar jogando agora. E por que todas se colocaram como candidatas adequadas? Parece que não consegue entender que você precisa entrar nesse processo de autoconhecimento. Aonde eu estou hoje? E aonde a vaga me permite ir? Qual é a distância e o gap que existe? É fundamental. E aí, uma vez, uma empresária chegou para mim e falou assim, eu quero que você faça um processo de recrutamento e seleção, só que eu não quero ninguém da geração millennial. Eu falei assim, então vamos lá, você quer que eu praticamente decapite 1/3 do mercado de trabalho. Por que você quer isso? Porque eu não consigo lidar com os jovens de hoje. Mas são esses jovens de hoje que estão aí. E aí como que a gente faz? Aí entra uma questão que o Bruno colocou que é fundamental, que é o papel do líder. Porque o cara pode ter um perfil predominante e ele buscar espaços onde o perfil dele permite que ele performe melhor. Mas o líder vai ter os 4 perfis para lidar. E o líder tem que conhecer os 4. E tem que conhecer qual é a melhor forma de dar feedback para cada um deles. Qual é a melhor forma de buscar o melhor de cada um deles. Por isso que está diminuindo cada vez mais o número de pessoas que querem assumir papel de liderança. Parece um contrassenso. Não sei se você concorda comigo, Bruno. As pessoas não querem mais ser líder. Às vezes o cara tem um puta de um potencial. Meu irmão, vem cá, eu quero trazer uma possibilidade de liderança para você. Não quero. Na área de dev, tem muito isso.
na área de tecnologia. Vamos para o papel de Product Owner. Você tem capacidade para isso? Não quero criar meu código. Lidar com gente, nem a pau. No mundo imobiliário, o cara fala assim, quer saber? Eu quero ganhar só minha comissão, meu irmão. Eu não quero ficar cuidando de ninguém, não. Vocês são loucos. Parece que esse ritmo hipnótico que a gente acaba tendo, Jean e Bruno, eu vejo que cada dia que passa, ele é mais padronizado no perfil da pessoa e vem muito de conta que o Bruno falou. Eu sou um cara de muita energia, assim, eu gosto de ter esse estímulo comigo. E eu vejo que realmente essa nova geração é uma geração que, se ela estiver bem direcionada, bem fundamentada, ter uma cultura forte, ter pessoas que vão pegar na mão, ombro a ombro, e vai levar, tem uma oportunidade muito grande de fazer grana, né, Bruno? Porque hoje eu falo que na nossa equipe, eu tive uma experiência em São Paulo. E foi uma experiência que eu tomei 300 socos na cara. Eu cheguei em São Paulo achando que sabia alguma coisa. Saí de lá acreditando que eu não sei nada mesmo, que a gente tem que ser um pequeno aprendiz. Jean e Bruno, o ticket médio assim, de idade era de 50 anos. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou aprontar? Isso foi quando, cara? Tem 2 anos isso. Uhum. Eu falei, cara, esse cara não tá no Instagram, ele não faz um stories, ele é de outra geração. E eu sentia a falta de energia, como o Bruno falou, porque a gente é comercial, cara, a gente chega, pega na mão de todo mundo, olha no fundo do olho, dá um abraço, e aí, vamos vender, e vamos. Hoje é mais um dia triste para quem torce contra eu, e mete uns loucos, cara, e vai. Mas o caso, cara, eu odeio falar com pessoas que não têm expressão, cara. Quer ver eu broxar, irmão? Por exemplo, tô falando com você agora. Tô vendo seu sorriso, tô vendo o sorriso do Bruno, tô com o lado do André. Mas, cara, eu perco tesão, eu vou ficando pequenininho, eu vou olhando para aquele ambiente e falo, cara, será que eu tô no lugar certo? Porque um setor de vendas, ele precisa ter um ambiente de vendas. Ele precisa ter pessoas que querem fazer diferença. Pegar o telefone, ligar. Eu odeio chegar no lugar e não ter música, fica parecendo um velório, me incomoda. E eu preciso disso todos os dias, até na minha família, na minha casa com os meus filhos. Eu gostaria que vocês também falassem um pouco sobre isso. Se isso incomoda vocês ou se é uma coisa que é mais pessoal do Gilson mesmo. Como que vocês veem isso? Quer falar, Bruno? Por favor. Como que eu vejo isso, Gilson? Eu percebo que quando a gente está, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, independente do nicho, tá? Esquece nicho, vamos falar de uma maneira geral aqui. É como se a gente tivesse... Desculpa, não, é que é o seguinte, o Gilson, ele é expressivo, tá ligado? Então, assim, ele tá curtindo demais, ele não consegue segurar, Ele tá batendo cara. a mão tudo quanto é Não, lugar. legal, mas continua, cara. Então, Ele é o primeiro de dupla, ele tá Convivência é uma beleza, né? Porque esse aqui já me conhece, então quando eu tô sorrindo assim é porque, nossa, cara, tá muito massa. Mas assim, cara, eu entendo você, mas eu entendo também a pessoa que, por outro lado, lidar num ambiente muito expressivo, para ela, não é legal. Ela tá no lugar errado. Ela tá no lugar errado, assim como você... Olha, deixa eu parar pra pensar nisso, hein, Bruno? Assim, ela tá no lugar errado. Sim, então eu errei no recrutamento. Pode ser. Assim como você... Às vezes não, às vezes no dia a dia você vai perceber. Sabe como que a gente chama isso? Na cultura organizacional, a gente chama de o herege. O que é o herege? É aquele cara que destoa muito da cultura predominante naquele espaço, naquele ambiente. Então, o Gilson, num espaço e num ambiente onde as pessoas são menos expressivas, onde as pessoas são menos comunicativas, ele vai se tornar um herege. E essas pessoas, se estiverem num ambiente onde o Gilson está com um grupo de pessoas parecido com ele, vão ser consideradas como hereges. E aí eu não vejo como certo ou como errado. A questão é, eu estou no lugar aonde eu me sinto melhor. Eu estou no lugar aonde eu consigo expressar aquilo que eu sou de fato. Para mim vai um pouco por aí. Não sei se o Bruno concorda comigo. Nessa trajetória toda, eu devo ter treinado uns 2.000 corretores e uns 50 líderes nesse período. O ambiente de vendas onde o Gilson tocou,
muitas pessoas que são tímidas, que é algo que é natural de todos nós, né, que a gente aprende a lidar com a timidez, mas a timidez, Paulo Altran já dizia, eu tive a oportunidade de fazer uma escola de dramaturgia com ele como meu mestre, né, ele e o Estênio Garcia. As pessoas eram tímidas para subir no palco. O que ele dizia? Não tem problema, eu também sou, minha boca seca, minha mão também, ela transpira, eu também tenho, mas eu aprendi a lidar com técnicas. O vendedor, geralmente, quando ele não... Energia de ter gás é uma coisa, energia de emanar a empatia de forma pelas nossas energias é outra coisa. Boa. E você não ter astral para vendas é uma outra coisa. E você ser tímido para falar ainda eu acho que deve ser uma outra coisa dentro do que você estuda. Então, eu já descobri talentos, diversos talentos. Tem talentos hoje que estão nos assistindo, que são diretores comerciais, que começaram comigo pequenininho. E talvez estejam até em níveis de cargos muito maiores do que o meu, do que eu passei. E já tive vendedor que chegou e falou assim, baixinho, mas eu não sou de vendas. Eu falei assim, quem te disse que você não é de vendas? Quem te falou, né? Quem te falou, cara? Brunão já deu no meio. Quem te falou? É isso aí, cara. É isso aí. Advogado, eu falei, mas como advogado você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a olhar nos olhos das pessoas e você vai se dar bem. Eu não vou citar o nome dele, mas é um cara que é teu amigo, que se tornou seu amigo, inclusive. Ele era tímido. Você vai ver o cara hoje fazendo vídeo, tá feliz dentro do ambiente. Como muitos chegaram e falaram, cara, isso aqui não é para mim. Né? Depende muito da pessoa e talvez o que eu acho mais importante, se eu pudesse contratar sempre com um diagnóstico de com quem eu estou, no ambiente da liderança eu sempre tive esse suporte. Bruno, tá aqui o teste do cara de comportamento, de perfil e tudo mais. Esse cara não vai servir para fazer isso que você está querendo. As RH sempre, poxa, é verdade, vamos olhar um pouco melhor para ver se esse cara... Né? Mas às vezes não tem o tempo que você falou, às vezes né, não cara? Tem tempo, o cara é talentoso. Mas o Bruno me deu um insight aqui, que a gente que vem muito do mercado corporativo, muitas das vezes, Jean, Bruno e André, a gente escuta assim, ó, nem sempre um bom vendedor vai ser um bom coordenador, nem sempre um bom coordenador vai ser um bom gerente, e nem sempre um bom gerente vai ser um bom diretor, e nem sempre um bom diretor vai ser um bom CEO. E aí, cara, que dá nisso aí, Jean? É perfil mesmo? Ou é o cara que foi lá, fez acontecer, agarrou a oportunidade, como o Bruno falou, conseguiu galgar uma carreira corporativa porque ele perdeu o dedinho? Ou realmente, hoje, a minha percepção, e muitas vezes eu tento trazer emoção para o meu coração, peraí, não é do meu jeito, não é na força do meu braço, vamos escutar mais, vamos entender mais. Teve pessoas que sentaram na cadeira que vocês estão hoje, que trouxe uma reflexão pro Gilson, porque muitas vezes a gente acha que esse programa é bom só para quem está sendo entrevistado. Não, gente, esse programa é bom para quem está entrevistando também. Isso aqui está ajudando a moldar o meu caráter, cara. Isso aqui é um projeto que vai beneficiar várias pessoas. E hoje eu tenho a responsabilidade de sentar aqui e falar, cara, vamos gravar ao vivo, vamos fazer uma coisa bacana junto com o meu parceiro, entender que isso daqui 2, 3 anos, o meu filho vai olhar esse bate-papo aqui e pode ser que uma palavra de nós 4 aqui pode fazer sentido para esse cara. Então, hoje, eu penso que o mercado corporativo, muitas vezes, não é que ele está chato. Não é que ele está chato. Está faltando pessoas que realmente querem perder o dedinho. E aí, hoje, você tem uma experiência, o Bruno tem uma experiência, o André tem outra, eu tenho outra. Todo mundo tem uma história bonita para contar. Mas, no final, cara, são poucos que querem acessar. E eu fui doutrinado assim, com essas narrativas, que muitas vezes eu passei por isso. Cara, isso não é para mim. Aquela vozinha, né? Sempre vem a vozinha. Com certeza. Sempre vem a vozinha. O que você está fazendo aqui, cara? Isso não é para você. Veio a vozinha há muito tempo atrás, quando a gente deu o start disso aqui. Vocês são loucos. Vocês estão fazendo uma coisa que não vai dar certo. Teve pessoas que falou, quero ver se vocês vão ter ritmo para aguentar. Então, sempre tem as vozinhas. E fala um pouco sobre aí, pessoal. Já teve muitas vozinhas em vocês aí que desanimaram vocês? Antes de responder. Seguinte, galera. Você quer perguntar alguma coisa aqui pra gente? Pra todo mundo aqui da mesa aqui, é só entrar no chat, tá? Você que tá no YouTube, é só entrar no chat e digitar lá. Se bem que é o seguinte, eu tô falando aqui com você do YouTube... Quem tá ao vivo e online só vai estar no YouTube agora, tá? Spotify, daqui semana que vem, você que tá no Spotify, galera, só clicar no sininho e show de bola. E eu já tenho uma pergunta aqui que é sua, tá? Você que tá assistindo aí agora, quer ver? Olha só, eu vou falar a Lê porque tá tudo junto, então eu vou colocar só a Lê, beleza? Ó, a Lê, hoje em dia, liderar tá complicado devido às tantas mudanças comportamentais
de novas gerações? Será? E colocou Eu acredito que contribui. Eu acredito que contribui. Contribui bastante. E não vou entrar na seara de falar que a minha geração, a nossa geração é melhor do que a geração de hoje, ou que a geração de hoje é melhor do que a nossa geração. Enfim, são contextos diferentes. Né? Por exemplo, quando você faz a colocação, o cara às vezes não quer pagar o preço. Por exemplo, eu quis pagar o preço. Na minha vida profissional, eu já trabalhei com bebês. O Bruno aqui do meu lado já fez teatro. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico. Trabalhei em 2 hospitais psiquiátricos, dando atividade física para os pacientes. Trabalhei no ensino superior, trabalhei com futebol, trabalhei com atletas com portadores de necessidades especiais, com atletas convencionais. Mas eu quis pagar esse preço. Porque, para mim, a vida é uma régua, velho. E essa régua ela pode ter 30 centímetros, 50 centímetros. Eu espero chegar nos 100 centímetros, porque para cada centímetro, para mim, é um ano. E para mim só vai valer a pena a hora que eu olhar para trás e ver a quantidade de pessoas que eu consegui impactar e ver a quantidade de cicatrizes que eu tive ao longo desse tempo. A minha geração é assim. A geração, por exemplo, dos meus filhos... Se não fizer sentido para eles, cara, eles não embarcam. E eles estão errados? Acredito que não. E eu estou errado? Também não. É uma questão de saber administrar. E quem que fez a pergunta? Eu vou colocar aqui como o Ale, que está assim, ó. Ale com Locom. Ok. Eu vou pegar o Ale, o restante eu não entendi nada. Ale, é o seguinte, hoje a gente está dentro do ambiente corporativo, eu tenho 50 anos. Hoje eu trabalho dentro de um grupo prestando consultoria para um time que eu tenho, eu com 50, tenho gestores com 62, tenho galerinha com 25 e tenho estagiários com 17, 18 anos de idade. Se eu achar que o meu ponto de vista é o único ponto dentro desse contexto, com tantos outros pontos de vista, eu não vou conseguir ajudar essa galera. Então, ficou mais difícil? Ficou. Porque a gente precisa entender melhor o ser humano. E você, Brunão, o que você me fala? Eu comecei minha carreira com 16 anos como office boy, que é o estagiário. E eu tinha um líder, que era um judeu, o Edu Messi Klieger, que tomara que esteja nos assistindo. Ele enfrentava os mesmos problemas que eu enfrento hoje com liderança. Não eram diferentes. Eu tinha 16, eu tinha o cabelo aqui, usava brinco, ele falou, corta o cabelo, tira o brinco e vai para banco levar cheque. Eu aprendi a andar em São Paulo assim, né? E ele enfrentava os mesmos problemas de rebeldia, de não aceitar opiniões, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu sei, você também tem filho pequeno. O quanto essa geração, que eu não sei se é cristal, cada hora estão chamando... Índigo. Os índigos. Essa geração ainda vai. Agora, a geração que trabalha de hoje em dia, o ser humano sempre foi o mesmo, os sentidos são os mesmos, né? Ninguém mudou o tato, ninguém mudou o olfato. O que mudou foi a percepção de mundo, percepção do mundo externo. E talvez essa pressa que essa galera tenha, que eu não tinha. Eu com 16 anos, eu falava, ano que vem eu viro assistente, eu vou trabalhar, eu fui limpar um salão inteiro para depois... Eu sabia que eu precisava crescer, trabalhar muito para chegar em algum lugar. Hoje o cara entra, obviamente ele vai estudar, ele tem tempo para estudar, mas essa pressa de querer estar na ponta, por quê? O que eu acho que a maior dificuldade hoje está muito fácil. Todo mundo hoje quer ser famoso. E que era uma coisa que não acontecia na minha época. Minha família é de artistas, eu tenho um tio que era da Bossa Nova, convivi no palco, tenho um irmão que é artista. Essa vida nossa de palco, de meetings e tal, nos torna um pouco comunicadores e tal. Bota a gente na vitrine também, né? Bota a gente na vitrine toda hora. Mas eu tô achando que está todo mundo querendo brilhar ao mesmo tempo, mesmo essa geração mais nova, porque é fácil brilhar. Você está com uma câmera na mão e eu quero brilhar, eu quero acontecer, eu tenho X mil seguidores. Eu faço, não sei o quê. E no ambiente de onde você respeitar as estrelas, né? São todos estrelas, né? Então, onde você está no ambiente, todo mundo tem que brilhar e a sua felicidade tem que ser ver a outra estrela brilhar. Mas essa molecadinha não respeita. Não é molecadinha, até é ruim falar isso, mas a moçada mais jovem... Pô, eu preciso ser o melhor dentro do que eu faço no meu Instagram, e você vê essas... Né? E no dia a dia acaba se perdendo nas coisas mais... respondendo a pergunta do Ale. Depois eu vou responder a do Jus, que a do Jus foi um pouquinho diferente da do Ale, que era de galgar novos cargos e tal.
Mas talvez as pessoas não queiram sentir tanta dor, não tenham tanto suporte, suportar o que a gente suportou. Porque, eu não sei, parece que é tudo mais fácil, está tudo mais na mão. Eu não estou falando da baixa renda, que sempre foi difícil para todo mundo, né? Mas eu estou dizendo, quanto mais fácil está a informação, quanto mais fácil... O que era tão difícil para a gente tinha outros exemplos, como não tem certo e errado, né? A gente não que seja certo o que está vindo, a única coisa que me incomoda é esse mundo novo não respeitar a natureza, a nossa natureza como ser humano. O processo, né, cara? Desrespeitar isso, né? A inteligência artificial. Eu nem sou fã, nem sigo muito o cara da Tesla, que é como é que ele chama? Elon Musk. Elon Musk, todo mundo... Eu não fico muito ligado em televisão e nem em leituras, mas eu ouvi umas coisas que ele disse que eu acho verdade. É muito arriscado o que está sendo feito, né? Com inteligência artificial. Mas eu acho que isso não vai se sustentar, porque Deus não vai nos tornar um robô. Eu vou continuar nascendo do processo natural de nascimento, e se houverem robôs no mundo, eles vão fazer a parte dele como robô, né? O ser humano é muito mais completo. Sou eu que criei o robô. Somos nós. E é um perigo você jogar isso na mão do robô para crianças que estão chegando. Então, voltando um pouquinho aí no que o Ale tocou, eu não acho que é mais difícil, eu acho que os desafios são os mesmos, porque as dores são as mesmas, né? Você tem um funcionário que está indo super bem, de repente ele perde a mãe. E aí, o que você faz com o cara? Meu Deus. Aí você vai ter que ir. E você precisa dele para tocar 50 pessoas. E aí ele fica fora um mês. Né? A dor do líder é a mesma. Né? Se ele não tiver preparado um sucessor e tal. O que eu acho mais engraçado e ruim é um pouco do ímpeto das crianças, né? Dos jovens. Eu tive N liderados mais jovens, que às vezes você pedia com educação, por favor, eu preciso que você imprima isso, até o meio-dia você me entrega, preciso em cima da minha mesa, por favor, faz com o seu tempo. Simplesmente olhar para ela, vou fazer a hora que eu quiser. E você ouvindo ela falar isso, o militarismo não existe mais. Meu Deus do céu. Mas a responsabilidade é a mesma dos tempos. Eu já fico louco, já dei uma guinada na cadeira aqui, porque... Eu passei por uma experiência recente que foi a seguinte, era um grupo de 7 pessoas... Opa, alguém acabou caindo aí. Era um grupo de 7 pessoas, tinha um cargo de liderança. Galera, tá tudo bem aqui, viu? Ninguém Tá morreu. tranquilo. Fiquem tranquilos aí, cara. Tá tudo de boa. E aí, Bruno, a gente foi fazer uma reunião sobre alinhamento de expectativa. E, cara, a expectativa, tirando a liderança das outras 6 pessoas, era galgar uma liderança. Então, eu tinha um grupo com um líder, um grupo de 7 pessoas com um líder, e todas as outras 6 querendo se tornar um líder. Até um pouquinho de contrassenso com relação àquilo que eu falei anteriormente. Mas, quando eles entenderam, e aí eu vejo que as empresas realmente se acabam ficando num bico de sinuca, né? Quando eles perceberam que para ele chegar naquele cargo da pessoa que estava liderando eles, precisaria de uma estrada, eles falaram, mas não faz sentido eu esperar tudo isso. Estou falando de pessoas de 22, 23, 24 anos. Mas e quando eu chegar? Eu tenho mais 3, 4 pessoas aqui. Se elas chegarem também? Eu falei, mas gente, desse jeito, então todo mundo vai ser empreendedor. Que é o que acontece muitas vezes dentro... Eu tenho observado isso. Aconteceu semana passada. A pessoa pediu demissão e falou assim, olha, eu faço muito bem tapioca. E eu vou vender tapioca, porque vendendo tapioca eu ganho mais do que o que eu ganho aqui. E essa pessoa, empreendendo é fácil. Dali a pouco ela volta de novo. Porque ela percebe que vender tapioca não é tão simples assim. Olha que doideira, olha que loucura, gente. Nossa. E ela volta para a mesma empresa, pedindo emprego novamente. É assim o corretor só. É assim corretor também, também o cara sai e volta, sai e volta, sai e volta. Porque não tem foco, não tem objetivo. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo que eu aprendi isso com um CEO que não era do mercado imobiliário, ele veio do mercado de automobilismo. E ele me ensinou algo que eu vou levar para a vida. Ele me ensinou a fazer racionalização de atividade. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu falei, cara, como é que faz uma racionalização de atividade? Ele falou, Justo, vem cá, vou te ensinar. Tudo que você está colocando que você tem de função aqui em 2020, quando a gente virar um ano, eu vou sentar com você de novo. E nós vamos redesenhar
toda essa racionalização de atividade. Por quê? Tem muita gente, Bruno e Jean, na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Porque não quis ou não teve oportunidade de aprender outras coisas. Só que esse código que esse cara me deu há 3 anos atrás mexeu com a minha cabeça, porque hoje eu aplico isso dentro da minha casa, com o Theo e com a Luísa. Eles precisam ter uma racionalização de atividade que não dá para eles ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Eles têm que ter um desejo enorme de galgar mais informações e buscar mais alternativas. Que hoje no mercado corporativo, quando o Bruno traz esse indicador que teve a oportunidade de liderar várias pessoas, e eu acho que deve ser muito bom para ele, como um pai para um filho, ver que aquele cara conseguiu galgar uma caminhada legal, gostosa, e conseguiu prosperar, isso não tem dinheiro que pague. Mas a gente sabe que hoje esse cara não quer perder o dedinho. E você, Jean, sabe muito bem, pela experiência e bagagem que você tem, que hoje essa nova geração, e eu me incluo nela também, porque a gente é um turbilhão de emoção, que a gente precisa entender o momento. Lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, morrer, plantar, colher. O mundo corporativo, muitas vezes, o nosso mercado de vendas está muito chato. A pessoa começa hoje e quer que dá certo amanhã. A gente está muito imediatista. E é isso que vem trazendo uma geração onde não tem foco, não tem objetivo, não observa, não tem atenção, e aí fica igual a onda do mar, vai e volta, né? Então Pergunta do assim. Luiz Guapo. Olha só, cara. Grande Luiz Guapo, ó. Bruno, o que te mantém no mercado imobiliário por tanto tempo? Amor pela profissão ou algum outro fator? Eu cresci dentro de uma família de pessoas do mercado imobiliário, talvez isso tenha ajudado bastante. Eu vou responder a pergunta dele. O meu avô, ele era diretor jurídico da Ciesp, em São Paulo, e foi diretor jurídico de algumas construtoras grandes. Então, eu via essa atividade como algo que era bom para a família dele, que era a minha família, porque ele trazia o sustento para casa, vivia muito bem. Isso pequeno, né? Eu diria que é muito mais... primeiro, porque eu tive que escolher uma profissão, precisava trabalhar, e eu me apaixonei pela venda do imóvel. Apesar de não ser arquiteto e não ser engenheiro, minha formação é em marketing, em finanças e marketing, que é onde eu atuo melhor. É por amor quando eu descobri que, além de mim, existiam outras pessoas que massa, cresciam. E isso no mercado imobiliário é muito bom, porque é um mercado de confiança. Por mais que o próprio Luiz, que é o que acabou de fazer a pergunta, que é um grande parceiro, um beijo para você, Luiz, ele veio para comprar a gente por confiança de um outro líder, né? Ele era meu coordenador na empresa anterior. O nosso mercado trabalha muito assim, e eu te digo, o mercado imobiliário, porque eu nunca trabalhei em outro também, eu já tentei sair, mas o mercado imobiliário é do tipo que é mais ou menos parecido com um time de futebol, que o técnico assume e fala, cara, eu vou trazer o Neymar, eu vou trazer o cara... Faz todo sentido. Não é assim? É bem parecido. Pessoas de confiança, né? Que você confia Trabalha e tal. assim com confiança. E eu fui criando um laços de confiança, e eu sempre gosto disso, mas é por amor. Sempre foi por amor ao mercado imobiliário, por ver as pessoas serem felizes. Eu saí do mercado de Minha Casa Minha Vida, eu comecei em 2006 no mercado de Minha Casa Minha Vida, escolhi o mercado de alto padrão em São Paulo, talvez a vida tenha escolhido isso para mim. Gosto de ver produtos bons, gosto de ver produtos mais simples, pessoas realizando o sonho da casa própria. E também o sonho de fazer bom negócio e morar bem e crescer como profissional, né? E sou apaixonado por arquitetura. Eu amo arquitetura, amo ver o desenvolvimento. Eu cresci em Pinheiros, em São Paulo, que era uma região feia de São Paulo quando eu cresci, que hoje é uma das regiões mais valorizadas. 27 mil metros no milênio. Você é louco, velho. Cresceu muito, né? Cara. Que era uma região que tinha o Largo da Batata. Sim, então, acho sim. que toda essa transformação me fez acreditar. E eu acredito demais no mercado imobiliário, porque é um mercado que, além de sustentar a economia de forma bem expressiva no Brasil, de se representar, ele supre a necessidade nossa, né? É um absurdo o brasileiro ter que fazer esse esforço todo para comprar um imóvel, e eu ainda acredito que isso vai mudar. Eu acredito que vai chegar a nossa vez e que eu não vou precisar financiar em 35 anos numa taxa de juros tão alta, por exemplo. Eu quero ver isso mudar. E também eu me apaixonei muito rápido por pessoas, equipes.
formar equipes, ver a equipe performar. Óbvio, eu errei muito no meio do caminho, aprendi demais, tive sucesso. Quem nunca, tive né, fracasso. cara? Quem nunca errou, velho? Mas eu Pelo gosto amor de gente, de pessoas, aprendi um pouco a formar pessoas para trabalhar nesse mercado. Então é muito gostoso, é um mercado que gira, né? É um mercado que a demanda está aí, né? É difícil quando você trabalhar quando não existe uma demanda, né? Você vai com um produto difícil, você tem que implementar, Sim. você tem que gerar a demanda, criar oportunidade. É um caminho mais difícil, talvez mais lucrativo, porque você se torna único. O Bruno, vê se me ajuda aqui. E você que está aí, também nos assistindo aí, vê se consegue me ajudar. Antes de eu chamar o chat aqui, o Gilson fez uma pergunta. Fez. E eu não lembro mais. Eu lembro. Quem que vai? Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, ó. Você lembra, você vai falar. E você que está online aí, se você lembra, coloca aqui no chat aqui. Só para ver se a gente está conectado e já manda uma pergunta tua também. Isso é um teste para ver se vocês estão aí observando. Para ver se estão tendo. Eu não posso falar, né? Não, vai falando que vai sair aqui. Ô, A galera é gente boa, eu vou mano. falar, A galera é eu legal, vou falar a mano. verdade aqui, cara, eu esqueci. Eu esqueci. Então me ajuda aí, Brunão. Na verdade, você perguntou do crescimento profissional, né? O que leva um cara a galgar o crescimento profissional. Boa, agora veio, é isso aí. Gerente. E se um coordenador vai ser um bom gerente? Isso aí. É o que a gente mais escuta nos bastidores aí, das grandes empresas. Eu vou deixar o Jean falar um pouco, porque esse departamento... O Bruno é grande amigo da Jaque, né? Nem sei se a Jaque está nos acompanhando aqui. Jaqueline Fernandes, uma baita de uma profissional da área de recursos Jaque? humanos. Jaqueline, que foi da RNI, que tá lá na... Pacaembu, que agora foi Tá lá na Ah, você conhece ela? E conheço. Pô, que legal. E Jaque. a gente sempre trabalha com a construção de carreira dentro das empresas num formato em Y. Que é o seguinte, o cara é aquele especialista que manda muito bem, tecnicamente falando, ele consegue performar em alto nível, mas, cara, por N questões, ele não gosta de fazer gestão de pessoas. E sem problema nenhum, ele pode trilhar esse caminho. E não necessariamente ele vai ser um coordenador de pessoas. De repente, ele pode ser um bom coordenador, por exemplo, de um projeto que não necessariamente ele precisa fazer gestão de pessoas. Ele vai fazer análise técnica do projeto. Por outro lado, existem pessoas como eu, que não me preocupam muito em ficar atento a pequenos detalhes. Eu sou um cara mais generalista, né? E isso me traz prazer. Então, quer dizer, eu posso ser um bom CEO, mas eu não vou ser um CEO técnico. Eu posso ser um excelente coordenador, mas eu não vou ser um coordenador técnico. Assim como o cara pode ser um excelente CEO, mas não necessariamente ele é um bom CEO de pessoas, porque ele é um cara muito técnico. Depende, ele vai se encaixar melhor dentro da proposta da sua empresa hoje. Eu tenho um exemplo claro. Trabalhei muitos anos no franchising e conheço muita gente do franchising. Um dos caras mais fortes no franchising no Brasil hoje trouxe um CEO para a empresa dele, pagou R$800 mil de luva para a empresa. O CEO não durou 3 meses. Por quê? Naquele momento, a empresa precisava de um CEO mais técnico, naquele momento. E ele trouxe um cara muito de gente, um cara mais generalista. Semana passada, cara, eu estava na frente de um projeto que é mais ou menos assim. A galera... Pode falar. Eu tô louco para fazer uma pergunta aqui que tá me moendo, cara. Desde quando a gente começou... Manda bala aí, cara. Legal, gestão, essas... Mano, é muito top. Mas tem uma coisa que não sai do meu cérebro aqui. Que cara, manda aí. Você treinou um time paraolímpico. Aham. Como que você motiva um cara desse, meu amigo? Porque assim, o cara perdeu uma perna, não é isso? Isso. O cara perdeu uma perna, um braço e tal. Cara, olha só, às vezes é tão difícil a gente se motivar, né, no meio corporativo e tudo mais. Tem a questão das emoções. Tem aqui, ó, a Nath Laurino mandou algumas coisas aqui também. É bem provável que a gente vai responder agora aqui. Cara, como é que você motiva um cara desse? Ó, quando eu cheguei em Bogotá, na Colômbia,
eu estava próximo de um atleta biamputado. Ele não tinha as 2 pernas. E qual foi a minha primeira reação? A reação assistencialista, né? Você vê o cara ali, biamputado, eu fui tentar ajudá-lo, porque a cadeira de roda vai até o avião e depois não tem mais cadeira de roda. Eu fui tentar ajudá-lo. E todo mundo começou a dar risada na minha cara. Os outros? Os outros atletas dando risada na minha cara. Eles me chamam de coach, né? Ô, coach, tira a mão do cara e deixa o que ele vai fazer. O cara com 2 braços desse tamanho. O cara foi de poltrona em poltrona Cê sozinho tá de brincadeira, até meu chegar compadre. no assento dele. Vou chegar na sua resposta da motivação. Mas só volta um pouquinho aí. Tipo, cara, você ficou um tempo lá em Bogotá, você fala espanhol, certo? Tá, mais ou menos. você lembra como que ele falou ou não? Não, Esse cara zoando, não? esse grupo nosso era um grupo de brasileiros. Ah, Nós legal. estávamos no torneio Tá. lá na Colômbia, mas Entendi, o grupo era de entendi, brasileiros. entendi, entendeu? legal, entendi. E por que eu estava lá? O grupo ele estava rachado, então tinha 2 grupos dentro de um mesmo grupo. Um cara da seleção estava de um lado e o cara da seleção estava do outro. Aonde estava a motivação? Nenhum deles tinha conquistado, já tinham participado de Paralimpíadas, mas nenhum deles tinha conquistado ainda o Campeonato Sul-Americano. Quando nós chegamos em Guarulhos, eu pedi para tirar uma foto. Guardei essa foto. A hora que a gente chegou na Colômbia, eu falei assim, tu tem filho? Tenho. Tu tem filho? Não, não tenho. Tem esposa? Tenho. Tu tem filho? Não, não tenho. Tem esposa? Não, não tenho. Tem irmãos? Tenho. Vocês já chegaram em casa e bateram no peito e disseram assim, somos campeões sul-americanos? Não, 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 não. Meu irmão, o quanto que faz sentido para você deixar de lado essa briga e essa rixa para a gente conquistar isso? Porque conquista, velho, não tem a ver com medalha. A conquista, o dinheiro é bom, mas não tem a ver com o dinheiro. A conquista ela vai trazer a história que você vai contar para as pessoas que você deixou lá em casa, a hora que você chegar. O quanto que você se superou. Então, a motivação está em, eu não tenho isso. Eu quero chegar lá na minha família e falar, galerinha, conquistei isso e vocês fazem parte dessa conquista. Pedrada, hein? É aí que está a motivação. É, meu compadre. Amanhã até o café da manhã aqui vai ser diferente, irmão. Rapaz do céu. Cara, velho, porque o cara tá andando com o braço, irmão. Não. E E onde ele tocou, né? Ele tocou na parte mais importante do sentimento dos atletas. Putz grilo, né? cara. Você dizer pro cara, meu amigo, o que você vai levar pra tua casa? O que você vai levar para tua... O que- Boa, essa frase do Bruno. O que você vai levar para tua casa? Uma medalha é legal? É legal. O bicho que vai ganhar do Comitê Paralímpico é legal? É legal, mas é a história que você vai levar dos jogos que você fez. E sabe uma coisa que eu aprendi? Brasil e Argentina. Pode ser em bolinha de gude ou para o ímpar. Meu, dá pau. A gente jogou contra a Argentina, foi um pau do caramba. Era cadeira de roda voando para tudo quanto é lado. Você sabe como que eles falam assim com a gente? Ah, que boludo, como pela bola! Ah? Mano, eu tenho um amigo argentino, cara. Você é louco, eles são Caramba. competitivos. Mas legal, é da hora, da hora. História- Tá em choque, Não, né? história bem legal, porque muitas das vezes, né, cara, a gente reclama de barriga cheia, né? Temos 2 braços, 2 pernas, saúde para levantar e trabalhar. E muitas vezes, é como o Bruno falou, né, cara? O corretor, ele é autônomo. Então, ele sai cedo sem saber se ele vai voltar com uma comissão. E quando você escuta uma história dessa, que você trouxe, Jean, com toda a bagagem que o Bruno trouxe também, não tem como falar que esse projeto e esse programa não foi especial. Porque o cara que sentar e ver isso aqui com seriedade e anotar os insights que a gente trouxe, realmente transforma as vidas. Eu não sei o que você passou nessa viagem, como você motivou. Eu não sei como que o Bruno fez para motivar esse tanto de gente. Eu sei que nós todos aqui conseguimos caminhar, por isso que a gente se encontrou. E para você, corretor, que está querendo começar hoje para dar certo amanhã, nenhum propósito de Deus livra a gente do processo, irmão. Cada um tem seu processo aqui. Não é não, E André? falar em processo, eu tenho um desafio pra você hoje, Gilson. Ai, meu Deus. Você viu, velho, como é que é o negócio? Como é que eu não? vou fazer o quiz? A gente vai fazer o quiz. A gente tem 1 minuto pra fazer esse quiz, porque já tá acabando, galera. Infelizmente, é isso aí, cara. Vamos lá, então. É o que eu falei pra vocês, né? Tava Quando ficando bom. acelera, Olha que tá engrena. ficando bom, cara. Tá, Ó, eu vou fazer então a gente o... vai fazer em 1 minuto esse quiz. Aí o que acontece? O Gilson, ele tem um quiz aqui, ele vai fazer uma pergunta pra você e pra você. É a mesma pergunta, uma pergunta só. Cada um vai responder em velocidade, assim, surreal.
e o que vier na mente. Show. É isso, né, Gilson? É isso aí. Expliquei legal? Ixi, dominou Foi. a parada. Arrebenta então, Gilson. Tem vinheta, Marquinhos? Tem vinheta? Putz, o nosso diretor é fera, irmão. Tem até vinheta. Olha lá a vinheta aí. Ô, Não é Photoshop. não tem filtro, galera. É naturalzaço, velho. Show de bola. Bora, vamos lá. Vai. Começar de novo. Sempre. Sempre. Uai, que parceiro. isso, hein? Falei que eu ia te surpreender. Ô, louco. Vai. Envolvidos. Até Sempre. o talo. Até o talo sempre. Comprometidos. Fundamental. Preparação vem antes da oportunidade. Preparação. Pra mim, Sim, Pra sim. mim, sim. Mais transpiração e depois vem a inspiração. Cautela. Importante. É importante. Às vezes eu acabo pulando um pouquinho, mas é importante. Eu já caí demais. Associados. Associados, no sentido de estar junto, Ombro a ombro. Fundamental para o processo. muito de sucesso. importante. Correr riscos. Faz parte do jogo. Calculados. Ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico, Desde o dia que eu entrei no mercado imobiliário. se for pro bem, vale a pena. Oh, gostei dos dois. Tempo. O bem mais precioso. Sem dúvida. Bem mais precioso. Responderia isso também. Principalmente que eu estou com 45 anos. Agora você começa a achar que o tempo está... Esteja com todos, seja com alguns. É importante separar o joio do trigo. Mateus 26. Mateus 25, isso aí. Importante para o processo de desenvolvimento também. Boa. Encerrando os ciclos. Fundamental para o crescimento. É importante. Ei, bora! Galera, você que tá aí, é o seguinte, o conteúdo fez muito sentido pra você. O que Gostei. você vai fazer? Você vai clicar no botãozinho compartilhar aí no YouTube e você, sabe aquele grupo que você tem pra se comunicar com a galera? É nesse grupo que você vai compartilhar. Olha só que bacana. É disso que a gente tá falando. Você que tá no Spotify, tá dirigindo, tá no trânsito. Olha, até pessoas se maquiando, cara, mulheres corretoras. Falou, olha, André, Gilson, a gente tava lá no Raízes lá. Falou assim, ó, eu assisto vocês, André. Eu escuto o podcast, na realidade. Eu não assisto, eu escuto no Spotify quando eu tô me maquiando antes de vir trabalhar. Falei, caramba, cara, que louco. É uma coisa assim surreal. Pra você aí que tá no Google Cast, é um bebê com 38,7%. Cara, eu nem imaginei que o Google Cast estava desse jeito, certo? Galera, bom fim de semana pra vocês aí, porque hoje é véspera de feriado aqui, tá? Pra você que tá no Spotify aí, é sempre bom dia, boa tarde, e é assim que vai, né? Quero agradecer a vocês que estão aqui, tá? Valeu. Quero agradecer ao Nós Gilson por estar agradecemos. comigo aí toda semana. Você é louco. Podcast tá acontecendo. Vamos que vamos. Sucesso, abraço e fomos. Valeu, galera. Valeu.